Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda semana a gente está trazendo aqui um assunto diferente de cada área aí, né? E hoje estamos aqui pelo Zoom, também no YouTube. Hoje nós vamos trazer esse assunto aí, engenharia clínica. É o primeiro que nós trazemos nesses últimos, acho que é o primeiro desses webinars. Esse assunto, aplicações na gestão de equipamentos médicos, né? Conceitos básicos em estabelecimentos assistenciais de saúde. Hoje, nosso convidado, ele vai falar um pouco mais sobre o tema, é Fábio Lacreta, e é sócio-diretor de operações na Médica Engenharia Clínica. O Fábio, eu vou deixar que você se apresente melhor aí, talvez eu tenha lido errado aqui o texto no título na hora que eu coloquei aqui, mas você vai apresentar, a gente vai ter um material, lembrando que o material vai ficar disponível para todos. Vocês fiquem à vontade para participar com a gente, para falar com a gente, abrindo o microfone, abrindo a câmera, aqui no chat também, e o pessoal que está no YouTube pode deixar a descrição lá no YouTube também, o questionamento que logo após o Fábio aí consegue responder. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, obrigado pelo seu aceite aí. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aí, falar um pouquinho de engenharia clínica. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao pessoal da FEOSP, a Tati, né, que proporcionou isso, ao Carlos, que é um parceiro nosso aí, que também ajudou a fazer com que isso acontecesse, e o pessoal da Azevedo aí, o Lucas, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Vou falar um pouquinho sobre o tema, vamos explanar isso aí. E à medida que o pessoal for tendo dúvida, não precisa esperar a gente finalizar toda a apresentação, não. Vamos fazer isso daqui ficar um bate-papo bacana e interagindo durante a apresentação, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Posso Vamos compartilhar a lá, tela vamos aqui? lá, pode compartilhar a tela aí, é o que o Fábio falou durante mesmo o webinar, pode levantar a mão, ou abrir o microfone e perguntar, ou perguntar no chat, a gente vai estar de olho aqui junto com vocês. Tá na tela, Fábio. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar então um pouquinho de engenharia clínica, um tema aí que vem sendo disseminado cada vez mais. Muita gente ainda não conhece bem, não sabe exatamente o que significa, né? É muito abrangente, mas a gente vai explorar e vamos basicamente falar como é que a gente faz a gestão, né, dos equipamentos médicos dentro de estabelecimentos de saúde, né? Bom, meu nome é Fábio Lacreta, sou engenheiro de produção formado pela FEI, hoje atuo como sócio-diretor de operações na Médica Engenharia Clínica, né? Sou também o responsável técnico na empresa, tá? É, a empresa é especializada em engenharia clínica, já tem mais de 33 anos de mercado, tá? Então a gente tem bastante know-how, bastante conhecimento na área. A gente presta serviços de engenharia clínica, vocês vão entender melhor isso durante a nossa apresentação, né? Todos os serviços que estão envolvidos aí na área de engenharia clínica. A gente também faz toda a parte de revenda de equipamentos médicos e locação de equipamentos médicos, que certamente fazem parte de todo esse processo de gestão, né, de equipamentos, né, na hora que você tem que fazer reposição, troca de equipamentos. Então, são serviços, né, que estão dentro da engenharia clínica também, a parte de revenda, a parte de locação. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto da empresa, lá no finalzinho da apresentação vou falar mais um pouquinho da médica, tá? E vamos ao que interessa agora, né? O que é engenharia clínica, né, pessoal? Então, muita gente faz essa pergunta para mim e é simples de explicar, né? Mas nem sempre é simples de entender o contexto todo. Mas a engenharia clínica, ela faz toda a parte de gestão de tecnologias em saúde dentro de qualquer estabelecimento assistencial de saúde, né? O que é uma tecnologia em saúde? O que é um estabelecimento assistencial de saúde? A gente vai explorar um pouquinho mais
no decorrer da apresentação, tá? Mas, basicamente, você pode pensar que a tecnologia em saúde é um equipamento médico e o estabelecimento assistencial de saúde é uma unidade de saúde, tá? Mas a gente vai explorar um pouquinho melhor ao longo da apresentação. O principal objetivo da engenharia clínica sempre vai ser o melhor tratamento para o paciente. É claro que durante esse processo a gente tem que garantir que todas as tecnologias funcionem de forma adequada, garantindo também a segurança não só do paciente, mas de todos os usuários dos equipamentos, né, das tecnologias, né? Então, os profissionais da saúde que interagem com essas tecnologias também têm que ter a sua segurança garantida e a engenharia clínica é responsável por isso, tá? Todos os processos da engenharia clínica, né, tem que integrar todo o estabelecimento assistencial de saúde. Então, toda a unidade tem que estar integrada com a engenharia clínica, né? Os cronogramas de manutenção e intervenção no parque tecnológico tem que ser divulgado, tem que ser disseminado e compartilhado, né? Não só isso, mas também o treinamento periódico com toda a equipe que utiliza essas tecnologias, né? Também faz parte dos processos de engenharia clínica fazer esse treinamento e criar essa rede interdisciplinar dentro do estabelecimento. Nós vamos explorar um pouquinho isso também, né, logo mais. Qualidade nos processos é algo importantíssimo sempre, né, não só na área da engenharia clínica, mas a qualidade nos processos é o que vai garantir que toda a parte operacional funcione de forma eficiente. Então, é aí que você vai ter redução de falhas, aumentar a segurança, né, diminuição dos riscos, né? E, claro, aumentar a vida útil dos equipamentos, né, é sempre um objetivo da engenharia clínica também, né? E visando a parte de otimização de custos, né? Então, todo o processo deve garantir, né, que a segurança operacional exista. Parada de equipamento sempre é um ponto e é sempre o que a gente vai evitar quando a gente trabalha com engenharia clínica. E o profissional que é responsável pela engenharia clínica dentro dos estabelecimentos, geralmente é o engenheiro ou a engenheira clínica, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, todos esses pontos que estão aí destacados em laranja são os pontos que a gente vai explorar durante a nossa apresentação, tá bom? Então, o que é um engenheiro clínico, né? Aqui algumas definições, tem as fontes aí para vocês, depois na apresentação compartilhada, esses links vão estar disponíveis na apresentação, né? Mas nada mais é do que o profissional que faz e garante toda a gestão de tecnologia em saúde dentro de um estabelecimento assistencial de saúde, né? Então, o profissional que vai garantir toda a qualidade, toda a execução do processo, todo o desempenho dos equipamentos, tá? E que vai garantir a segurança, de novo, não só do paciente, que é o mais importante e é sempre o ponto principal, mas também dos usuários, né, e dos profissionais de saúde que interagem com essas tecnologias, esses equipamentos, tá? Então, a função do engenheiro clínico é garantir a gestão, né, de todo o parque tecnológico, de toda a eficiência operacional, de toda a otimização de custos e de toda a segurança dos envolvidos aí, tá? Pouca gente conhece engenharia clínica, principalmente aqui no Brasil, porque a engenharia clínica ela não é um curso, né, de graduação, tá? Não existe no Brasil um curso de graduação para engenharia clínica, tá? Ela é uma vertente da engenharia biomédica e é um curso de especialização lato sensu. Então, basicamente, o que existe de engenharia clínica hoje são cursos de especialização e pós-graduação, tá? Então, muita gente ainda não conhece, não entende, acho que uma razão para isso é que não é um curso de graduação, então acho que vem sendo difundido cada vez mais essa questão de engenharia clínica, mas é isso, é um curso hoje lato sensu no Brasil, tá bom? E falando um pouquinho da rede interdisciplinar que a engenharia clínica proporciona, digamos assim, né? Ou necessita até. Dentro de um estabelecimento assistencial de saúde, né? Seja ele qual for, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, todas as áreas têm que interagir com a engenharia clínica, né? Então, a engenharia clínica está envolvida não só com toda a parte de
administração da unidade, os profissionais da saúde, o paciente, toda a área de contratos, área financeira, né, órgãos reguladores, toda a parte de infraestrutura, tá? Então, é importante que a engenharia clínica esteja envolvida com todos os departamentos, né? O core business de um estabelecimento de saúde é a prestação de serviço de saúde. Mas para que isso funcione bem, a engenharia clínica é essencial e é ela quem tem que garantir que as coisas funcionem para que o resultado dessa prestação de serviço tenha sucesso, tá bom? Eu trouxe alguns pontos que são importantes da gente destacar nessa parte de comunicação entre as áreas, né? Então, assim, é importante a comunicação entre as áreas e todos os departamentos envolvidos, né, no estabelecimento, nessa unidade de saúde, os cronogramas de manutenção, os cronogramas seja de preventiva, calibração, testes nos equipamentos, eles têm que ser divulgados pela engenharia clínica, todo mundo tem que estar envolvido, quando que vai ter parada, quando que vai ter manutenção, todo mundo precisa saber, tá? Gestão de contratos é muito importante. O que acontece? A engenharia clínica, ela tem geralmente um time técnico que faz a intervenção nos equipamentos. Mas nem sempre esse time vai conseguir fazer a intervenção em alguns equipamentos, né? Então, se forem equipamentos de grande porte, por exemplo, né, quem faz toda a parte de manutenção, seja ela preventiva, corretiva, preditiva, é o próprio fabricante. Isso acontece muito. Mas quem vai fazer a gestão disso é a engenharia clínica, por mais que o seu time técnico não atue diretamente, né, na intervenção do equipamento. Então, são diversos equipamentos dentro de um hospital, por exemplo, que a engenharia clínica do hospital não, vamos dizer assim, não põe a mão diretamente no equipamento. Então, precisa saber quais são esses equipamentos, quem são esses prestadores de serviços, fazer o acompanhamento, tá? Toda a parte de infraestrutura de suporte. Então, de novo, um exemplo como um hospital, tem toda a parte de rede de gases, né, sistemas de compressor, de bomba a vácuo. Então, nem sempre a engenharia clínica atua diretamente, mas ela tem que saber quem são esses prestadores de serviço, tem que cuidar, porque se isso não estiver funcionando, né, não vai ter sucesso no tratamento ao paciente, tá? Até mesmo a parte predial, enfim, tudo que é infraestrutura, facilities, a engenharia clínica precisa estar envolvida, tá? Eu trago aqui a parte de sistemas de informatização, porque eu acho que no mundo de hoje, principalmente, né, o que a gente tem que buscar a integração de sistemas, tem que ter controle, tem que ter informação, eu acho que isso é crucial para todos os departamentos, para a engenharia clínica também, né? Então, toda a parte de gestão de ordem de serviços, né? Então, como é que a engenharia clínica vai atuar nos equipamentos? Através das ordens de serviço que ela está vendo lá no sistema, né? Seja para manutenção corretiva, corretiva, preventiva, preditiva, para as calibrações, tem que ter um software, tem que ter uma ferramenta, por mais simples que seja, pode ser mesmo um Excel, mas o controle precisa existir, tá? Essa gestão precisa ser feita de forma minuciosa. Toda a parte de gestão de estoque de reposição, né? Itens de almoxarifado, né? Então, por exemplo, uma pera de um aparelho de pressão, por exemplo, né? Que é um material de estoque que você tem que ter para fazer reposição quando for preciso trocar, manguito, braçadeira, por exemplo, esses itens mais simples, né? Você precisa fazer a gestão disso, são itens que têm baixo custo, e tem que estar sempre tentando integrar os sistemas, né? Gestão de inventário, né? Então, todo o parque tecnológico, todos os ativos precisam estar mapeados com marca, modelo, número de série, né? Número de patrimônio, tá? Tudo isso em algum lugar precisa existir mapeado e, se possível, integrado, tá? Software dos analisadores, a gente vai falar um pouquinho do que são esses analisadores, né? E simuladores, existem diversas marcas por aí, mas, assim, sempre que possível fazer essa integração com os softwares de gestão de ordem de serviço, de inventário, é sempre positivo. E o ERP, né? Acho que sempre que possível, tentar integrar todas essas informações com o ERP e facilitar a gestão. Nem sempre é possível, isso tem um custo,
mas, de qualquer forma, é importante que tudo, né, tem que ser mapeado, tudo tem que estar planilhado, a informação tem que existir, porque só assim a gestão vai conseguir ser feita de forma eficiente, tá bom? Alguma dúvida aí, por enquanto? Não, por enquanto nada, o pessoal tá quietinho, fique à vontade, até coloquei no chat aqui, fiquem à vontade para irem, pode ir perguntando aqui, a gente vai respondendo, então fiquem à vontade. Por enquanto todo mundo quietinho aqui. Vamos em frente. Então, o que é um estabelecimento assistencial de saúde, que a gente já está falando aqui, né? É qualquer local destinado à assistência à saúde para um paciente, né? Então, se tem um paciente que vai receber um atendimento para assistência à saúde, é um estabelecimento assistencial de saúde. Então, toda vez que fala assim, engenharia clínica, as pessoas pensam muito no hospital. É claro, o hospital é uma unidade grande, existe o departamento de engenharia clínica, efetivamente, né? O engenheiro clínico responsável, tudo, mas a engenharia clínica não está só nos hospitais, ela está em qualquer estabelecimento assistencial de saúde, ela precisa existir, né? E aqui alguns exemplos de estabelecimento assistencial de saúde, né? Então, são diversos, né? Hospitais, consultórios, clínicas, né? Até mesmo estabelecimentos comerciais que possuam alguma sala destinada à prestação, assistência de saúde para alguém, né? Laboratórios, centros de saúde, enfim. E aqui é importante destacar, ambientes domésticos, né? Ambientes domésticos são estabelecimentos assistenciais de saúde quando existe um paciente dentro daquele ambiente. Então, tem muita gente que recebe cuidados, né, dentro da própria casa, né, com home care, por exemplo, e esse ambiente é um estabelecimento assistencial de saúde. Lá existem tecnologias de saúde, né, que precisam ser cuidadas, que precisam ser gerenciadas para que o paciente receba o melhor tratamento possível e com segurança. Hospitais veterinários, né? Também é um estabelecimento assistencial de saúde, né? Estamos cuidando ali dos pets, né? Principalmente, existem hoje vários hospitais veterinários, né? Cada vez mais é uma área aí a ser explorada, né? A gente fez um mapeamento aí recente, estamos começando a trabalhar nessa área, nesse nicho, e falta muita informação, é pouco explorada essa parte de engenharia clínica dentro dos hospitais veterinários, então aí é um nicho de mercado, tá? Mas, enfim, estabelecimento assistencial de saúde é isso, qualquer unidade, qualquer local que presta assistência à saúde para algum paciente, tá bom? Fábio, temos uma pergunta no chat. Dre Lima perguntou se existe uma normativa para a contratação da engenharia clínica pelas instituições. Todas as instituições são obrigadas a ter um profissional de engenharia clínica? Olha, não é obrigado a ter. O que existem são normas, e a gente vai falar um pouquinho na frente aqui, na hora que você faz as intervenções. O que a unidade precisa ter é um responsável técnico, né? E geralmente, como ela trata de equipamentos médicos, ela vai buscar alguém que tem conhecimento na área, seja um engenheiro biomédico, tenha engenharia hospitalar e tenha engenharia clínica. Às vezes é um engenheiro elétrico, às vezes é um engenheiro mecânico, mas a pessoa pode ser a responsável técnica, tem experiência na área, então ela vai atuar como RT, né? E não tem como escapar, né, das normativas que tratam de como fazer as intervenções nos equipamentos. Aí sim, existem as normativas e a gente vai falar um pouquinho disso logo mais. Perfeito. Então, aqui, tecnologias em saúde, né? O que são tecnologias em saúde, né? Segundo a própria OMS aqui, ó, são procedimentos e sistemas, vacinas, medicamentos e dispositivos médicos. Eu destaquei dispositivos médicos, que é onde a gente vai explorar esse item aí, dispositivos médicos, né? Mas as tecnologias em saúde, né? Elas existem para solucionar um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. É para isso que elas existem, tá? Eu pus um asterisco aí em procedimentos e sistemas, porque eles não são exatamente dispositivos ou equipamentos médicos,
mas é muito da parte da infraestrutura que eu falei lá atrás, e a engenharia clínica ela acaba atuando, muitas unidades de saúde tratam parte desses sistemas, né, como responsabilidade da engenharia clínica. Então, rede de gases medicinais, sistema de compressor, bomba de vácuo, são sistemas aí que muitas vezes a engenharia clínica trata como se fosse um compressor, por exemplo, como se fosse um equipamento médico. Apesar de não ser, né, é algo que dá suporte e precisa estar funcionando de forma eficiente, né, para chegar lá na régua de gases, por exemplo, tudo que precisa chegar da forma correta, né? Então, os dispositivos médicos são artigos, instrumentos, aparelhos, máquinas, né? Então, são usados na prevenção, diagnóstico, né? Ou para tratar qualquer tipo de doença ou enfermidade. E os equipamentos médicos, eles estão dentro dos dispositivos médicos, tá? Então, tem os implantáveis, os não implantáveis, dispositivos de uso único. Então, são esses os dispositivos médicos. Dentro de dispositivos médicos, de novo, existem os equipamentos médicos, e é isso que a gente vai tratar e vai falar um pouquinho, né, de forma mais aprofundada. O que são esses equipamentos e como fazer as intervenções nesses equipamentos. É o grosso da engenharia clínica, tá? Por isso que a gente vai trazer isso. Então, vamos explorar um pouquinho o que é um equipamento médico e, de certa forma, de novo, repito, a engenharia clínica atua de modo geral, na maior parte dos casos, nos equipamentos médicos. Então, é por isso que a gente vai aprofundar neles, tá bom? Mais uma perguntinha. O Nelson Pangrazi colocou assim, ó, eu vejo que muitos estabelecimentos abrem vagas para técnicos de aparelhos hospitalares e não para engenheiros clínicos. A engenharia clínica ainda está se estabelecendo no Brasil? Não entendi o final da pergunta, desculpa. Perguntou se a engenharia clínica ainda está se estabelecendo no Brasil. Sim, como eu disse lá no início, né? É uma área pouco explorada, ainda está se estabelecendo, muita gente ainda tem dúvidas do que é, né? E ela está se estabelecendo cada vez mais, sim, tá? Com relação à pergunta referente aos técnicos, né? Geralmente, o departamento de engenharia clínica possui um engenheiro clínico responsável, seja um gerente, coordenador, supervisor, e quem está abaixo dessa figura aí são os técnicos, né? São os técnicos que vão efetivamente pôr a mão na massa e fazer a manutenção, né, dos equipamentos. Então, são esses técnicos que vão nos equipamentos, fazem as manutenções corretivas, preditivas, preventivas, calibração, segurança elétrica, qualificação. Então, os técnicos é quem está em campo, é quem está na ponta ali, trabalhando operacionalmente no equipamento, fazendo a intervenção técnica no equipamento mesmo, tá? Então, esses técnicos, né, existe curso no Senac de técnico para equipamentos médicos, né? Existe um curso técnico para isso, mas muitos desses técnicos também são técnicos em mecânica, mecatrônica, eletrônica, né? E aí se especializam na área de equipamentos médicos, de engenharia clínica, tá? Então, tem poucos cursos de técnico para equipamento médico, para área hospitalar. O Senac tem, mas são poucos esses cursos. Então, é isso, né? Assim como a engenharia clínica não é uma graduação, né? Mesmo o curso técnico ainda é pouco difundido, é pouco explorado, mas cada vez mais isso tá crescendo, tá? Então, o que são os equipamentos médicos, né? Como a gente falou, são para fins específicos de diagnóstico, tratamento de doença ou mesmo reabilitação, né? E a gente aqui, para falar de equipamentos médicos, vai excluir os dispositivos médicos implantáveis e tudo que for descartável ou de uso único não é tratado como um equipamento médico, né? Então, geralmente, né, esse tipo de material, de dispositivo, ele não é tratado como um equipamento. E o que um equipamento médico precisa? Eu acabei de falar aqui, né? Todas as intervenções feitas por um técnico, por exemplo. Então, ele vai fazer a instalação, calibração, segurança elétrica, qualificação, todo tipo de manutenção, né?
até mesmo o treinamento do usuário e a desativação do equipamento quando o seu ciclo de vida acaba, né? Quando ele se torna obsoleto. Então, toda essa gestão é feita pela engenharia clínica em cima dos equipamentos médicos, tá? E todos esses tipos de intervenções que eu mencionei aqui, a gente vai falar logo mais aqui e explorar cada uma delas, tá? Então, alguns exemplos aqui de equipamentos médicos. Um esfigmomanômetro, que nada mais é do que o aparelho de pressão, é um equipamento médico, um eletrocardiógrafo, né? Acho que todo mundo aí, ou quase todo mundo já fez um eletrocardiograma, né? Cardioversor desfibrilador, monitor multiparâmetro, ventilador pulmonar, que foi uma febre aí, né? Todo mundo ouviu falar durante a pandemia, né? Todos os equipamentos de imagem, como ultrassom, ressonância, tomógrafo, esses equipamentos todos são exemplos de equipamentos médicos. Então, vai desde o mais simples, como um aparelho de pressão até um ventilador, aparelho de anestesia, né? Máquina de ultrassom, ressonância, enfim, né? Então, é uma gama bastante extensa aí, né? Existe uma variedade muito grande de equipamentos médicos dentro de qualquer estabelecimento de saúde, né? Dentro do hospital, você vê de tudo, né? Às vezes a gente se depara com equipamentos que não são muito comuns, como equipamentos de audiometria, por exemplo, onde você precisa de uma mão de obra extremamente específica para fazer a parte de manutenção, calibração, né? Oftalmo, né? E são equipamentos médicos, né? E a gente precisa ter mão de obra qualificada para fazer esse tipo de trabalho, né? De manutenção e intervenção para esses equipamentos também. Existem muitas empresas que são especializadas em, por exemplo, equipamentos de audiometria, que é uma mão de obra muito específica, né? E não é todo lugar que tem, né? Então, para você fazer uma calibração, você precisa de um analisador muito específico. Então, às vezes, você faz essa terceirização quando se trata de equipamentos, né, muito específicos. Então, aqui, alguns serviços da engenharia clínica, né, que estão atreladas aos equipamentos médicos, né? Então, toda a parte de manutenção, seja preventiva, preditiva e corretiva, calibração dos equipamentos, teste de segurança elétrica, qualificação térmica, inspeção NR13, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Toda a parte de instalação e desinstalação de equipamentos, avaliação laudos de obsolescência. Então, assim, muitas vezes o equipamento ele se torna obsoleto ou porque a vida útil dele acabou, ou porque é um equipamento muito antigo, não existe mais peça de reposição no mercado e você tem que dar baixa nesse equipamento, né? Toda a parte de treinamento, né? E gestão, né? De ponta a ponta do parque tecnológico em qualquer estabelecimento aí, tá? Então, basicamente, esses são os serviços que a engenharia clínica entrega, né? Eu não estou falando aqui de benefícios da engenharia clínica, mas sim dos serviços. Então, toda a parte de gestão e intervenção nos equipamentos, tá bom? E garantir que os equipamentos que estão ali no parque funcionem de forma eficiente e que garantam a segurança do paciente e dos seus usuários. Então, toda essa... O Fábio, desculpa Não, acho que eu vou esperar. Pode terminar. Depois eu levanto aqui o questionamento. Fica à vontade. Não vai perder. Tranquilo. Todos esses itens listados aqui do lado esquerdo, manutenção preventiva, preditiva, corretiva, calibração, segurança elétrica, qualificação e inspeção NR13, são as intervenções que a gente faz, né, que um técnico faz nos equipamentos. Eu vou explorar cada uma delas agora, tá? Para a gente entender o que significa cada uma delas, né? E vamos dizer assim, é a parte operacional e que garante que o equipamento que está ali está seguro e está eficiente, tá? Tá, eu vou aproveitar que você está mudando o texto aqui. Assim, nós temos a Rosemeire. Na verdade, você já comentou, já falou no comecinho sobre isso, talvez tenha passado, mas ela está perguntando da obrigatoriedade de ter um engenheiro como responsável pela engenharia clínica. Você comentou que pode ser um profissional, mas um RT ali que possa responder, mas se você quiser entrar mais a fundo. E ela até continua, eu vou pular uma outra pergunta que tem aqui, falando que no hospital, no setor de engenharia clínica, eles têm um técnico eletrônico, né?
elétrico-eletrônico que acompanha e monitora os processos, salvos aqueles que necessitam da validação do engenheiro clínico para fazer eles fazem com a empresa terceirizada. Obrigatoriedade não tem, é isso mesmo, né? De ser um engenheiro, não, né? O responsável técnico precisa ter o CREA ativo. Então, possivelmente ele vai ser um engenheiro, né? Seja ele um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrônico, ou um engenheiro de produção, como eu, por exemplo, e eu sou o RT da médica, né? O importante é que esse RT tenha o conhecimento, né, na área que ele está atuando, né? E os técnicos precisam ter o CFT, né? Então, eles precisam ter a formação técnica de fato, né? E precisam estar vinculados ao órgão que é responsável pelos técnicos, né? Que é o Conselho dos Técnicos, tá? Seja regional ou federal. Então, de novo, não é preciso ser um engenheiro clínico, mesmo porque não existe graduação, né? Hoje é um curso de especialização, pós-graduação no Brasil. O técnico, muitas vezes, o equipamento exige que ele tenha conhecimento em mecânica, por exemplo, se for um compressor, que a gente não é um equipamento médico, mas a gente trata, por exemplo, né? E cuida, como um monitor, por exemplo, que é um equipamento eletrônico, e o conhecimento em eletrônica é o que é necessário. Ele acaba se especializando em equipamentos médicos, mas a formação dele tem que ser técnica, né? É isso. Posso ler a próxima pergunta, Lucas? Sim, por favor. Aproveitar o gancho. Gedalmásio colocou assim, ó. A RDC 509 de 21 de maio de 2021 é a principal norma ou existem outras resoluções a ela associada para a implementação deste serviço nas unidades assistenciais? Existem diversas normas. Algumas delas falam de forma mais abrangente e mais genérica com relação à parte de engenharia clínica, tá? Aos processos, né? E trazem algumas definições, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do que é um estabelecimento de saúde, do que é uma tecnologia em saúde, do que é o equipamento médico, como precisa ser cuidado. E outras normativas, né? Falam especificamente sobre como fazer a intervenção em cada tipo de equipamento, né? A gente vai falar disso, né? Na verdade, assim, cada tipo de intervenção, né, possui uma norma que deve ser seguida. E é isso que é o mais importante, né? Certo. O Nelson fez uma pergunta agora há pouco, ele colocou outro comentário. Ele falou que ele ainda está cursando engenharia biomédica e ele não possui experiência na área de aparelhos médicos. Vejo que a maioria das vagas pedem experiência de pelo menos um ano. Alguma dica para começar e adquirir experiência? Olha, esse momento aí é sempre difícil, né? Quando você quer começar e todo mundo exige experiência, né? Acho que enquanto ele não se forma ou enquanto ele não tem essa experiência, o que ele precisa é estudar e ler especificamente sobre equipamentos médicos, né? Sobre alguns tipos de equipamentos, para poder ter o conhecimento teórico e tentar arranjar um estágio na área. De repente, se fizer sentido, um curso de especialização na área hospitalar, na área de engenharia clínica, depois da formação dele, vai colaborar, mas a oportunidade vai chegar. Eu não lembro o nome dele, mas a Nelson. Nelson. Nelson, a oportunidade vai chegar, você vai adquirir experiência na prática mesmo com seu estágio, questão de paciência aí, e eu acho que é isso, a experiência mesmo você vai adquirir na prática. Enquanto você não consegue, vai estudando, vai aprimorando aí o conhecimento teórico. Tá certo. Não pode seguir o Fábio, depois a gente vai, tem mais algumas perguntas, a gente vai fazendo elas aí durante o... Maravilha. Normalmente as perguntas estão com muita dúvida sobre o profissional mesmo, mas a gente vai seguindo, vai falando aí. Tá bom. Manutenção preventiva. Então, o que é a manutenção preventiva, né? É uma manutenção programada, planejada, tá? Existe um cronograma para fazer a manutenção preventiva nos equipamentos.
E o objetivo é fazer os ajustes regulares nos equipamentos para evitar falha, evitar parada, né? Então, prolongar a vida útil do equipamento, né? E evitar que ele pare, né? Acho que todo mundo conhece, assim, um pouco do que é o conceito de preventivo. E para cada tipo de equipamento que você faz uma preventiva, você tem um checklist específico, tá? E a gente vai falar um pouquinho. Mas é uma manutenção programada, existe um programa, existe uma ordem, né, para você fazer esse trabalho, e, em geral, ela é realizada a cada 12 meses no equipamento, tá? Existem algumas variáveis, tá? Então, que pode fazer com que esse tempo seja menor. Se o equipamento já é muito antigo, né? Se é um equipamento muito importante ali e muito utilizado, né? A frequência de uso é muito alta, então você reduz. Aí você faz a cada 6 meses ou a cada 4 meses, enfim. E não existe um prazo pré-determinado, não existe uma normativa, não existe resolução, não existe nada para isso. Isso é premissa da engenharia clínica, que conhece o seu parque, né? Então, se são equipamentos mais antigos, de repente faz sentido você intervir a cada 6 meses para fazer a preventiva, né? Se a frequência de uso é muito alta. E existem também orientações de fabricante, tá? Aí você faz por hora de equipamento utilizado, né? A cada tantas horas que você utilizou o equipamento, você faz a preventiva. Como um veículo, né? A cada tantos 1.000 quilômetros, você tem que fazer a parada do veículo. Então, são diversas as variáveis que determinam o prazo que você vai utilizar para fazer a preventiva naquele equipamento, tá? E a não realização da preventiva, ela vai acarretar em desgaste que você... parada do equipamento, desgaste das peças sem você ter prévio conhecimento de que ela já estava desgastada, né? Ou você vai ter que fazer reparo emergencial, vai ter que atuar com uma corretiva, vai sair muito mais caro, o equipamento vai ficar parado. Enfim, a preventiva ela é essencial, né? Nesse processo. Aqui eu trago 2 exemplos que a gente tem aqui de relatório de manutenção preventiva. Esse aqui do lado esquerdo é para um DEA, né? Então, a gente determina quais são os itens que a gente vai verificar, tá? E aqui, desse lado direito, é para um eletrocardiógrafo. Então, vejam, para cada tipo de equipamento, você tem um checklist específico, porque o que eu verifico num DEA, né, que é um desfibrilador automático, não é a mesma coisa que eu verifico num eletrocardiógrafo. Eles têm componentes diferentes, têm peças diferentes, né? O objetivo de cada um deles é diferente. Às vezes, um é um equipamento mecânico, às vezes um é equipamento eletrônico, enfim. Então, depende muito do tipo de equipamento. E, de novo, quais são os itens que você vai verificar? A engenharia clínica define isso, né? Não existe nenhuma norma, nenhuma resolução, não existe nada que determina o que tem que ser verificado numa preventiva para um determinado equipamento. Isso vai da gestão da engenharia clínica entender os pontos que têm que ser verificados, assim como o prazo, né? Então, aqui 2 exemplos. E importante destacar também que sempre tem que ser documentado a preventiva, né? Sempre tem que documentar, tem que pôr o técnico que executou. Às vezes pedem para que o RT assine, mas não é necessário, não é muito comum. O meu cliente exige isso, né? Você vai dizer nesse equipamento, nesse checklist, se o equipamento está liberado para uso ou não. Muitas vezes você detecta um problema e já de cara abre uma corretiva para o equipamento. Se possível, se for uma troca de peça, de um filtro, que é simples, o técnico já tem isso em mãos, já faz a troca, né? E o equipamento continua funcionando. Mas se ele detectar que o equipamento precisa parar para fazer uma corretiva, ele não libera para uso, tá? E aí o equipamento tem que ser aberto uma ordem de serviço para fazer a corretiva do equipamento, tá? Então é isso. Manutenção preditiva. Ela não é muito utilizada, né? De certa forma, isso tem um custo, tá? Mas você antecipa alguns problemas, tá? Então, você também faz um monitoramento periódico. É muito parecido com a preventiva no seu conceito, né? Você vai fazer
uma análise, uma pequena intervenção no equipamento, alguns testes no equipamento, periodicamente. Mas aqui ela é menos aprofundada do que a preventiva. Então, você faz algumas análises estruturais do equipamento, de limpeza, de óleo, ruídos, vibrações, né, de fluidos. Então, é uma intervenção também programada, organizada, é mais perto de uma ronda, né, onde você está periodicamente passando ali nos equipamentos, vendo se está tudo certo. Não necessariamente você precisa ter um checklist para isso, né? Não necessariamente isso precisa ser documentado com muito detalhe, né? Mas a preditiva colabora ainda mais para não parada, né? Para que não ocorra falha e para que você não seja pego de surpresa com um problema no equipamento, tá bom? Nem todo mundo faz, isso tem um custo, você precisa ter uma mão de obra dedicada para fazer isso, você vai usar a hora homem para fazer isso, mas você tem um resultado positivo lá na frente, acaba que você vê o seu saving aí e a parada do equipamento acaba diminuindo, né? Quando você tem a preditiva também no seu processo. Manutenção corretiva. A manutenção corretiva é o que mais acontece, na verdade, né? Justamente por não existir muito planejamento nas preventivas e nas preditivas. Então, ela não é feita de forma programada, tá? E ela é a última alternativa. É quando quebra mesmo, né? Então, você é pego de surpresa. Elas geralmente têm um custo alto, são muito mais caras, você tem que fazer uma intervenção por mais tempo no equipamento, ele fica na bancada, parado. Então, assim, é a última alternativa mesmo. Sempre que possível, processo de preventiva, processo de preditiva, bem estabelecido para evitar a corretiva. Geralmente elas são abertas, né, através de ordem de serviço, geralmente existe um sistema para isso, tá? No mercado existe... O principal sistema que o mercado usa para essa gestão de engenharia clínica, né, é o Neovero, né? Muitos hospitais, aí, muitas instituições usam, tá? Fábio, antes de você continuar, surgiu algumas perguntas em relação a esses últimos slides que você acabou de mostrar para a gente. Tá? Alan Galeão. Se não fizer conforme o manual do fabricante, não pode haver um problema se o equipamento vier a dar defeito? O fabricante, geralmente, ele vai orientar, né? Ele vai orientar. Enquanto o equipamento estiver em garantia, é sempre bom que você siga a orientação do fabricante, porque qualquer problema você vai, e você registre também, né? Porque qualquer problema você vai dizer para o fabricante, ó, eu fiz conforme as suas orientações, o equipamento está com problema, né? A partir do momento que ele sai da garantia e você tem o conhecimento do equipamento, você pode implementar o seu processo para fazer as intervenções. Essa é a minha Certo. sugestão. A Caroline perguntou também, mesmo sendo um aparelho, por exemplo, de endoscópia, que é complexo, e o próprio engenheiro clínico que determina o tempo de preventiva? É isso, o tempo de preventiva, se não tem orientação do fabricante, a engenharia clínica vai definir conforme o know-how dela, conforme o conhecimento. Quanto mais novo o equipamento, né, você pode fazer as preventivas de forma mais espaçada. A partir do momento que ele vai sendo utilizado, ele vai ficando mais velho, né, sua vida vai aumentando, então você pode optar por reduzir o prazo de intervenção, a periodicidade vai diminuir. Certo. Mais uma perguntinha aí que você pode tocar. Charles perguntou, além das preventivas, de que forma a engenharia clínica pode mitigar o custo com manutenções corretivas? A gente falou da preditiva também, né? Então, além da preventiva, você pode fazer a preditiva, né? Que geralmente você faz a cada um mês, a cada 15 dias, a cada semana. Isso depende do tamanho da sua unidade, do tamanho do seu parque, da complexidade dele. Você tem que ter uma engenharia clínica que defina bem esse processo, né? E é isso. Como que você faz para reduzir custos? Processos bem estabelecidos, informação sempre fidedigna, né? Mapeamento do seu inventário, mapeamento de todas as intervenções, cronograma.
Então, assim, é gestão, é processo. Se você tiver um processo bem estabelecido, um gerenciamento do seu parque, né, com toda essa parte de preventiva, bem feita, né, e garantindo que os prazos estejam sendo cumpridos, você vai ter redução de custo. Perfeito, pode seguir. Então, aqui para falar um pouquinho de calibração, né, o que a calibração traz, né, como objetivo garantir que os equipamentos façam medições precisas de acordo com os padrões que a gente vai pré-definir, tá? Eu vou explicar no próximo slide com mais detalhe, mas a calibração, na verdade, ela não é uma calibração. Isso gera muita dúvida, tá? Em muita gente. A calibração, ela vai verificar se o equipamento está calibrado com base nos parâmetros pré-determinados, tá? Então, você faz uma comparação do que você quer que o equipamento entregue e do que ele está entregando. E você vai entender se ele está calibrado ou se ele não está calibrado, tá? Aqui, também, geralmente são 12 meses, tá? Que a gente utiliza para fazer calibração. E quais são os fatores que determinam esses 12 meses? De novo, não tem norma, não tem nada, né? São indicações do fabricante, frequência de uso, a vida útil do equipamento, né? Enfim, é o bom senso da engenharia clínica de novo atuando aqui, tá? Existe uma norma, né? Que é a 17025/2017, que determina todo o processo de calibração, mas aqui ele fala como fazer a calibração, né? E não vai ter aqui, de quanto em quanto tempo você tem que fazer, tá? Ele define o que é calibração, ele explica como isso é feito, mas ele não determina prazo, tá? Então, vamos explorar só um pouquinho a calibração, tá? Ela é feita como? Através de um analisador padrão. O analisador padrão, para você fazer calibração no equipamento médico, ele é específico para cada tipo de equipamento. Então, é um outro equipamento que você usa, você pluga no equipamento médico e você faz vamos dizer assim, as medições, tá? E no caso da calibração, você tem um analisador padrão para cada tipo de equipamento que você precisa calibrar. Os parâmetros pré-definidos pela engenharia clínica vão ser para cada tipo e modelo de equipamento. Então, se você tem 2 tipos diferentes de ventilador mecânico, por exemplo, pode ser que os parâmetros que você use para fazer a calibração de um desses ventiladores seja diferente dos parâmetros que você usa para o outro ventilador, tá? Não necessariamente são os mesmos parâmetros, porque tem diferença de potência, tem diferença muitas vezes, da eficiência deles com relação ao que eles vão entregar, né? De tamanho, de capacidade, tem muita coisa que define quais são esses parâmetros. E, de novo, quem define esses parâmetros, essas premissas, é a engenharia clínica, né? A norma traz o processo, como tem que ser, mas não existe norma que defina quais são esses parâmetros. Muitas vezes você vai achar isso, né, nas orientações do fabricante e quando você aprofunda tecnicamente na especificidade do equipamento, tá bom? E existe uma coisa muito importante, que aí sim é exigida por norma, que é a rastreabilidade. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Aqui um exemplo de como que é um certificado de calibração de um equipamento, tá? Então, aqui você tem que trazer a identificação do ensaio, que no caso é o número do certificado. Todo certificado tem que ter um número, tá? O local, data de emissão do ensaio e qual a validade, né? Geralmente é 1 ano, tá? Como a gente falou, de 12 em 12 meses, tá? Aqui os dados do cliente, né? Dispositivo em teste, então assim, eu estou calibrando o quê? No caso aqui, foi um cardioversor da Semus Rake, modelo vivo, número de patrimônio e número de série, tá tudo aí, tá? Condições ambientais, todo certificado de calibração ou de segurança elétrica, tudo você tem as condições ambientais, você tem que ter um termohigrômetro calibrado, aí você vai medir a temperatura do ambiente e a umidade do ambiente e vai colocar, quando eu calibrei esse equipamento, a temperatura do ambiente era 23 graus e a umidade era 62%. Né? Essa informação é obrigatória também. Padrão utilizado. Então,
qual equipamento você usou para calibrar esse equipamento. Nesse caso, eu usei um analisador de desfibrilador, modelo tal, né, calibrado por LRM Group. Ou seja, essa é a rastreabilidade. O meu equipamento que está calibrando o outro equipamento médico também foi calibrado. Isso chama rastreabilidade. Então, eu tenho que mostrar aqui que o meu analisador padrão foi calibrado. Qual o número desse certificado e qual a validade desse certificado. Tá? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Bom, vamos em Vamos frente. lá. O Anderson, ele fez uma pergunta que a gente acabou não vendo, que era relacionado ao que você já tinha falado lá atrás, talvez ele não deve ter acompanhado. Ele perguntou, hospital, que seja de pequeno a grande porte, a obrigatoriedade de ter um responsável técnico. E se esse responsável técnico pode ser terceirizado? Você precisa ter um responsável técnico e ele pode ser terceirizado. Você pode ter um contrato com ele, tá? E o que vai acontecer é que lá no CREA você vai apontar que esse engenheiro ele é o responsável pela empresa, tá? E você vai ter que anexar lá, tem todo um processo junto ao CREA, você anexa o contrato e tudo mais, mas ele pode ser terceiro sim, não tem problema. Pode seguir, Fábio. Beleza. Então aqui, pessoal, ó, só para tentar exemplificar para vocês, aqui é uma das medições de calibração, né? Então, as colunas que tem essas setinhas que eu estou mostrando aí, são as informações para a gente saber se o equipamento está dentro ou fora. Então, a gente vai ter uma referência, né? Então, você faz vários pontos de medição, né? Então, por exemplo, energia referência em Joule, 10. Energia medida, 10,5. Qual que é o erro, né? É meio. E qual que é o percentual de erro? 5. E a gente definiu que o limite, tanto inferior como superior, é de 15%. Se está em 5%, então está dentro. Então, assim, pessoal, a gente, quando faz calibração, na verdade, não calibra. A gente analisa se ele está calibrado ou não, com base nos parâmetros pré-definidos. Tá? É importante esse conceito, porque muita gente acha que vai ser feito o ajuste do equipamento. Se a gente entender que o equipamento, se ele não passar no teste, né, se ele for laudado como descalibrado, a gente vai ter que fazer um ajuste. Aí sim, você faz uma manutenção do equipamento para que ele esteja dentro dos parâmetros pré-definidos, tá? Então, de novo, calibração, na verdade, é analisar se o equipamento está calibrado dentro dos parâmetros e premissas pré-definidos. No caso de calibração, quem define é engenharia clínica, não tem norma para isso, tá? Aqui os outros resultados, e é sempre importante, né? E, na verdade, é obrigatório que o certificado de calibração traga aqui quem foi o técnico que executou e quem é o responsável técnico. Aqui alguns exemplos de analisador. Então, eu trouxe 4 aqui, ó. 4 tipos de analisador padrão, né? São esses que a gente usa, inclusive, na nossa empresa, né? É esse o fabricante dos analisadores que a gente trabalha. Então, quando você vai fazer uma calibração de um monitor multi ou de um esfigmo, você usa esse modelo. Quando você vai fazer de um desfibrilador, o cardioversor, que é esse exemplo que eu trouxe, ou de um eletro, você usa esse modelo. Se você vai fazer de um ventilador ou de um aparelho de anestesia, já é outro modelo. De um bisturi elétrico, é outro modelo. Então, assim, o investimento é mais alto quando você é uma empresa que entrega o serviço de calibração. Quanto mais tipos de equipamento você quiser calibrar, mais você vai ter que investir, porque o analisador padrão ele é específico para cada tipo de equipamento, tá bom? Segurança elétrica. A segurança elétrica ela tem que garantir que o equipamento não provoque nenhum distúrbio de ordem elétrica. Então, também é feita de 12 em 12 meses, ela também é feita de forma programada e, geralmente, quando você faz a calibração, você também já faz o teste de segurança elétrica, tá? Aqui existem as normas, né? São 2 delas, que definem o protocolo para ser seguido, né? E
No caso da calibração, os parâmetros são pré-determinados pela engenharia clínica. Aqui não, aqui a própria norma define quais são os parâmetros, tá? Então, a gente vai entender o comportamento em relação às variações de energia elétrica do equipamento, tá? No caso da calibração, o analisador padrão, ele é o mesmo para todos os tipos de equipamento, diferente da calibração. Então, aqui você investe no equipamento, né, que é um analisador padrão para a segurança elétrica, e você pode fazer o teste de segurança elétrica em todos os equipamentos que você quiser, tá? Os parâmetros e as premissas são definidos por norma, né, para cada tipo e modelo de equipamento, né? A norma, ela vai classificar, né, os equipamentos, então ela traz as classes e os tipos de equipamento e fala como que você tem que fazer, quais são os parâmetros que você tem que utilizar para cada classe e tipo de equipamento, tá? As normas trazem isso. A rastreabilidade é obrigatória, sempre vai ser, tá? E é importante dizer aqui que nem todo equipamento que necessita de rede elétrica, ele é passível de TSE, tá? De teste de segurança elétrica. A norma vai dizer se aquele equipamento precisa ou não do teste, tá? Aqui um exemplo também de um certificado de segurança elétrica, tá? Basicamente as mesmas informações da calibração, você precisa de um número de certificado, data, validade, o dispositivo que você está testando, tá? As condições ambientais, o padrão que você está utilizando e qual que é o certificado que traz a rastreabilidade de que aquele padrão está calibrado, tá? Enfim, e aqui os resultados, né? Então, veja aqui, a norma IEC 62353 define, né? É a norma que define o limite máximo e qual que é a leitura, tá? Aqui as referências, né? Também para o teste de tensão, tá? Então, se está dentro, se está fora, né? Quanto que está variando. E aqui a mesma coisa, corrente de fuga, né? Qual que é a norma que define, qual o limite máximo, qual a leitura que você está fazendo, enfim. No caso, quando você configura o seu analisador, né? Ele já vem todo pré-configurado com as normas, né? O analisador de segurança elétrica, né? Quando você configura um analisador de calibração, você configura para cada tipo, modelo de equipamento, de acordo com o que a engenharia clínica pré-define, tá? E aqui, o que é um analisador para teste de segurança elétrica? Você tendo esse equipamento, você faz o teste de segurança elétrica, seja para um ventilador, né? Seja para um eletro, para um monitor, enfim. Você usa o mesmo equipamento, é um investimento mais baixo quando você quer entregar um serviço de segurança elétrica, tá? Qualificação térmica. A qualificação térmica, pessoal, ela vai garantir a homogeneidade da temperatura, da umidade e da pressão, né? De um determinado, na verdade, de uma zona controlada, né? Então, geralmente é um ambiente fechado, né? Mas não necessariamente, tá? Então, é uma atividade também realizada de forma programada, tá? E tem que ser feita no mínimo anualmente. Isso tem uma resolução, tá? Então, o artigo 39 da RDC 15 de 2012 define que todo equipamento que precisa de qualificação térmica tem que ser feito pelo menos uma vez por ano a qualificação, tá? Quais tipos de equipamento, né, que recebem a qualificação? Lavadora ultrassônica, autoclave, seladora, dependendo da seladora, né? Equipamentos de refrigeração, câmara fria, enfim, tudo que geralmente quando é ambiente fechado, né, você vai ter a qualificação térmica. No caso da seladora aqui, não mas dependendo da seladora, ela vai precisar receber, tá? E tem as normas que definem aí o processo de qualificação térmica também, tá? No caso da qualificação térmica, você também usa um mesmo analisador padrão para poder fazer a qualificação térmica de todos os equipamentos que você precisa fazer, né? Os parâmetros e as premissas são definidos por norma também, para cada tipo, modelo de equipamento, e também é exigida a rastreabilidade, como sempre, tá? É um modelo um pouquinho diferente, tá? O certificado de qualificação térmica já é um pouquinho mais detalhado, né? Então, aqui é um exemplo de uma autoclave, e aqui os termopares, né? Então, para fazer
essa qualificação térmica aqui, a gente colocou 12 pontos para medir, né, temperatura, pressão e umidade. Aqui o gráfico, né, de como foi o comportamento da pressão e da temperatura nesses 12 pontos, né? E aí você lauda se o equipamento está dentro, se o equipamento está fora, enfim, e se está em condições de uso. Mas aqui é um procedimento, na verdade, é um relatório um pouquinho mais detalhado, tá? Que tem uma configuração aí um pouquinho diferente, né? Aqui é um ambiente fechado, então, quando você faz a qualificação térmica da autoclave, por exemplo, você faz primeiro com ela vazia e depois ela com carga, né? Você coloca alguns equipamentos para esterilizar, né? E aí você garante que a homogeneidade da temperatura nos 12 pontos, né? A pressão e da umidade, com ela vazia e com ela cheia, como se ela tivesse realmente trabalhando para fazer a esterilização, né? E aqui é um analisador da qualificação térmica, ele vem com um módulo junto, muitas vezes você precisa de um módulo à parte para alguns tipos de trabalho. E é isso, também é um investimento menor, né? Você tendo esse analisador, você faz a qualificação térmica em qualquer tipo de equipamento que precisa da qualificação térmica. Então, vejam aí que qualificação térmica e segurança elétrica, o mesmo equipamento padrão pode atuar em todos os equipamentos médicos. E quando você fala em calibração, o investimento é mais alto. Para cada tipo de equipamento médico, você tem que ter um tipo de analisador padrão. Aqui eu vou falar bem brevemente sobre a NR13. A NR13 para tudo que tem vaso de pressão e caldeira, você precisa da NR13, tá? Nem sempre ela é uma responsabilidade da engenharia clínica. Em muitos lugares, o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho é responsável por garantir que a norma seja cumprida e que esses testes, essas inspeções de NR13 sejam feitas nos equipamentos que precisam, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, do nosso cliente, a gente tem os compressores e as autoclaves que precisam da NR13, né? Então, a gente faz todo esse trabalho, né? Fica sob responsabilidade da engenharia clínica para um desses nossos clientes, mas você vai em muita unidade de saúde, muito hospital, que quem é o responsável é saúde e segurança do trabalho, mas a engenharia clínica é envolvida, porque é um equipamento, como uma autoclave, um compressor, por exemplo, que está diretamente influenciando, né, no resultado do tratamento ao paciente. Então, a engenharia clínica vai atuar junto com o SST, tá? E uma coisa muito importante, a NR13, ela obrigatoriamente tem que ser autenticada por um engenheiro mecânico, né? Então, muitas vezes é uma empresa especializada, você tem uma parceria, muitas vezes você terceiriza isso, tá? E o engenheiro mecânico é obrigado a a ser o responsável técnico pela inspeção NR13. E o intervalo de teste depende muito da condição de equipamento, pode chegar a mais de 10 anos, né? Geralmente oscila entre 1 e 5 anos, de acordo com a espessura do vaso de pressão ali, o engenheiro vai determinar, ó, a vida útil aqui é mais 5 anos, ou mais 2 anos, ou mais 10 anos. Quanto mais novo o equipamento, né, maior vai ser o prazo para a próxima inspeção de NR13, tá bom? E aqui, já está finalizando, pessoal, mas aqui um modelinho de etiqueta que a gente usa, tá? Esse é um padrão nosso na médica. Então, toda vez que você faz uma preventiva, uma corretiva, uma calibração, segurança elétrica, qualificação ou mesmo NR13, você tem que pôr a etiqueta no equipamento, você tem que deixar claro que foi feito aquele tipo de intervenção, quem fez, qual o número do documento, do certificado, que data você fez, qual que é a próxima visita, tá? Então, se vocês passarem aí pelas unidades de saúde, pelos hospitais e forem dar uma bisoiada aí nos equipamentos, vocês vão ver um monte de etiquetinha lá, tá? Vocês vão ver principalmente de calibração e segurança elétrica, né? Então, é importante que seja etiquetado. Geralmente, a engenharia clínica faz isso e é quase que uma obrigatoriedade, tá bom? Dentro do processo de engenharia clínica.
Preventiva também. Preventiva, a corretiva nem sempre você etiqueta, mas no nosso caso a gente faz, tá? Mas preventiva, calibração, segurança elétrica, isso daí não tem como, tem que etiquetar o equipamento. Tem alguns benefícios da engenharia clínica, acho que diante do nosso papo aí, acho que deu para entender bem, mas garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes, né? Não só dos pacientes, mas de todos os profissionais de saúde que vão interagir com os equipamentos. Então, é um benefício da engenharia, trazer essa segurança, precisão e eficácia nos tratamentos, né? Que é o serviço que é entregue pelo estabelecimento assistencial de saúde. A prestação de serviço, o core business, é entregar o tratamento ao paciente, né? Então, a engenharia clínica tem que fazer tudo que ela puder para garantir o melhor tratamento ao paciente, tá? Segurança em todo o ambiente de saúde, redução na ocorrência de falhas e paradas, o que vai acabar também ocasionando redução de custo operacional, otimizar todo o parque, né? Então, tem que entender quanto que você está utilizando de cada equipamento, se tem equipamento ocioso, se não tem, se tem equipamento que está sendo muito utilizado e o ciclo de vida dele vai ficar muito, vai diminuir, de repente vale dividir, ter um outro equipamento, né? Para não utilizar muito de um único equipamento e sobrecarregá-lo, né? Então, todo esse processo de engenharia clínica também aumenta a vida útil dos equipamentos médicos. Tudo isso tem que ser benefício e objetivo da engenharia clínica, né? Então, tem que ter como objetivo todos esses benefícios, né? Para que você construa o seu processo de engenharia clínica de forma que possa entregar o que ela predetermina, né? Que toda a gestão da tecnologia em saúde e ambientes de saúde que tenham lá os seus equipamentos médicos, garantindo a segurança de todo mundo. Alguma dúvida? Estou vendo um monte de mensagem no chat aí, mas já estamos acabando. Vamos, Anne, eu acho que algumas já estão respondidas, mas acho que a gente pode depois dar no final, dar uma pincelada nessas que ficaram aí. Eu acho que já foram respondidas, mas a gente pode dar essa pincelada e passando elas. Mas fique à vontade para ir mandando, tá, pessoal? O Fábio tá acabando aí os slides, a gente vai bater um bate-papo aí, abrir câmera também, abrir o microfone. Teve uma que o Adeilson perguntou, e aí quando eu ia te perguntar, o Leonardo respondeu, mas eu vou te falar também. Além do erro apresentado pelo equipamento na calibração, não teria que ter o erro do padrão? Tem a resposta do Leonardo, mas se você também quiser. O padrão foi calibrado antes, né? Então, o padrão está garantido que está certo. Por isso que você tem a rastreabilidade. Não sei o que o Leonardo respondeu, mas deve ter sido nessa Foi isso linha. mesmo. O erro do padrão está vinculado diretamente com a sua rastreabilidade. Isso. Conforme Então, apresentado no slide, existe um certificado de calibração do analisador onde apresenta esse erro. isso. Então, o analisador, se tiver algum margem, se ele está dentro da margem de erro, então ele está aprovado. Perfeito. Eu já estou, na verdade, a gente já concluiu aqui, pessoal. Agora eu só vou pedir licença, falar um pouquinho da médica, até para vocês entenderem, tá? De forma bem breve. De novo, somos uma empresa de engenharia clínica, tá? A gente faz toda a parte de serviço de engenharia clínica, revenda de equipamento médico, locação de equipamento médico, tá? A gente atua principalmente em São Paulo. Eu vou trazer alguns números nossos para vocês terem um pouquinho da dimensão da nossa operação aqui em São Paulo, no município de São Paulo, tá? A gente tem aí 180 unidades de saúde que a gente atende dentro do município de São Paulo, algumas delas são no ABC, tá? São todas unidades de saúde pública, tá? A gente, há mais de 10 anos, faz esse trabalho. São diversos tipos de equipamento que a gente se depara, tá? São mais de 100 diferentes tipos de equipamentos que a gente atende nessa operação, mais de 7.000 corretivas por ano, né? Mais de 7.000 preventivas por ano. O número de calibrações está mais alto do que esse já, tanto de segurança elétrica como de NR13 e qualificação também já são números mais altos do que esses. Então, isso é a nossa operação aqui no município de São Paulo, tá? É uma operação bastante importante para a gente, é grande, e a empresa sempre se dedicou muito
a atender a cidade de São Paulo. E de 2 anos para cá, a gente vem fazendo um trabalho de expansão e renovação aí de muita coisa na empresa e estamos expandindo para o Brasil, tá? Então, nesse ano agora, né? A gente vai participar, nós somos patrocinadores, vamos estar expondo lá no Congresso da FEOSP, tá? Que vai acontecer entre 23 e 26 de abril, né? Lá em Campinas, né? No Royal. E vamos estar presente, somos patrocinadores, vamos estar com o nosso stand lá, tá? E na feira hospitalar também, que é a maior feira da América Latina, acontece anualmente. Esse ano vai ser de 21 a 24 de maio, né? Lá no Expo São Paulo, né? A gente vai estar com o nosso stand lá pela primeira vez, tá? E quem quiser nos visitar pela primeira vez, tá? A hospitalar vai ser paga, né? Eu acredito que quem comprar antecipado, acho que o valor é de R$ 50. Se você comprar na hora, acho que é de R$ 100, tá? Pela primeira vez isso vai acontecer. Ela sempre foi aberta, agora eles estão mudando um pouquinho. No Congresso, a gente não vai poder fazer o sorteio, viu, Lucas? A gente não Dá tem. sim. Mas para hospitalar, eu acredito que a gente pode fazer um sorteio aí, tá? Não sei como você quer fazer, mas de repente, quem quiser participar, mandar alguma mensagem, pode ser até para mim mesmo. Eu vou pôr os meus contatos no próximo slide. Quem quiser participar, tá? Da hospitalar e ganhar um ingresso, manda um e-mail para mim, tá? A gente faz um sorteio e, e a gente disponibiliza um ingresso para visitar a feira, tá bom? Muito bom, muito bom. Então, só reforçando, então, para quem quiser participar, é interessante assim, se você tiver disponibilidade também para ir, né? Então, quem tiver disponibilidade para ir, para participar, para a gente não perder, o Fábio aí tá, a médica e o Fábio, né? A empresa e o Fábio estão disponibilizando então o ingresso aí para a feira, para hospitalar. Então, o Fábio vai deixar o e-mail dele, vocês enviam o e-mail para ele e aí depois a gente faz essa ponte aí com vocês, tá? Exato. Aqui, ó, fabio@medica.com.br. Quer mandar pelo LinkedIn também, tá? É, teve uma pergunta aí de um participante, né? O Nelson. Nelson, quiser mandar o seu currículo para a gente, vira e mexe, a gente contrata, tá bom? E para quem quiser procurar emprego na área, estiver buscando alguma oportunidade, fiquem à vontade, manda o currículo para mim, tá? Pode mandar diretamente para mim, pelo LinkedIn ou pelo e-mail. E se você é de alguma instituição aí de saúde, trabalha em algum hospital, alguma clínica, e precisa contratar serviço de engenharia clínica, por favor, também entre em contato comigo, né? A gente conversa, faz uma visita, entende a necessidade, de repente pode virar um prestador de serviço para vocês e ajudar em todo esse processo de engenharia clínica aí, tá bom? Devido a Perfeito. Antes todos. da gente encerrar, tem uma perguntinha. Silas da Não, Santa mas a Casa gente de não vai encerrar Franca. agora, a gente só vai encerrar a apresentação. Vamos fazer umas perguntas. O Não, pessoal vai abrir o verdade, microfone e vai né? falar com a gente também aí. Vamos lá. Então vamos lá. Pergunta do Silas da Santa Casa de Franca. Uma dúvida em relação à segurança elétrica. O equipamento que tem fonte externa, nesse caso, faz a segurança da fonte ou do equipamento? Vou chamar os universitários, ele pensou que não ia participar. Ele Leonardo, estava quietinho, né? Tava quietinho. respondendo no chat, né, Lucas? É, Leonardo, você faça o favor de abrir a sua câmera e responder ao participante aí, de forma mais técnica, por favor. Claro. Bom dia, pessoal, tudo bem? joia. Leonardo é o responsável por toda a engenharia clínica lá na médica, tá? Então, ele tem conhecimento mais técnico e específico de todo tipo de equipamento que a gente trabalha, tá? Obrigado aí, Leonardo, e responde ao nosso participante, por favor. Obrigado a você, Fábio. Silas, nesse caso, é necessário você consultar o manual do fabricante, tá? Para ver o que ele recomenda você fazer nesse tipo de equipamento. Não sei qual equipamento que você está citando, mas
geralmente, dependendo da classe que o equipamento se aplica, ou o tipo, tem todas as classes, de tipo classe 1, classe 2, tipo C, CF, tipo BF, vai variar de acordo com o equipamento que você está tentando fazer o procedimento e se ele tem contato diretamente ou não com o paciente. Recomendo você dar uma verificadinha no manual do fabricante para esse equipamento, beleza? A norma, as duas normas, né, que tratam de segurança elétrica, vão determinar em que classe, em que tipo, né, esse equipamento está enquadrado. E aí você identifica, se esse equipamento tem o teste, não tem, como você aplica o teste, se for passível de teste, tá? Tá aí, mais alguma coisa? Bom, o Fábio deixou para vocês a rede, as redes sociais Peço dele. para todo mundo visitar aí nossos canais, nossas redes sociais, sigam a gente, né? Dê aquele likezinho legal, né? Todo mundo pede. Mas a gente está aí nas redes sociais, o nosso site também está aí, ó, disponível, medica.com.br, lá você tem algumas informações sobre tudo isso que a gente falou. A gente tem um e-commerce também para equipamentos de baixa complexidade, né? Se você é uma clínica, se você é pessoa física, precisa comprar equipamentos médicos de baixa complexidade pelo próprio e-commerce, você consegue, tá bom? E então convido a todos aí para visitar os nossos canais e fico à disposição aí, Lucas. Vamos lá. Muito bom. Vamos parar aqui o seu compartilhamento. Eu quero compartilhar com vocês aqui, mas agora fica à vontade também. Anne, tem mais alguma pergunta no chat que passou? Não, né? Não, não. Acho que já foram todas Tem mais respondidas, né? perguntas. Mas fique à vontade para abrir a câmera, quem quiser perguntar aqui, participar falando também, por áudio aqui, o vídeo. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, vamos pensando aí. Eu vou compartilhar com vocês, tem muita gente pedindo para acessar o grupo, né, do WhatsApp. Deixa eu compartilhar com vocês um QR Code. Ou se vocês quiserem quiserem participar desse grupo, esse grupo, lembrando, quem entrou depois, tá aqui do meu lado também, mas a gente vai mandar o material. A gente vai enviar a gravação desse vídeo para o pessoal que está participando. E os próximos webinários. A gente trata, é um projeto da Azevedo Auditores, né? Então, a gente está toda semana, toda quarta-feira, com esses webinários de diversos assuntos, de várias áreas dentro de uma entidade, de uma organização de saúde. Então, se vocês quiserem, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é bem objetivo, bem direto. Eu vou compartilhar com vocês o QR Code. Se vocês quiserem entrar, deixa o nome de vocês. Se vocês já fizeram um cadastro anterior para entrar, alguns fizeram cadastro, a gente tem um telefone de vocês que consegue adicionar, se vocês quiserem. Então, deixe o nome de vocês ou envie para a gente aí. Dá para vocês colocarem no privado aqui, responder para mim ou para a Anne, o número de vocês que a gente adiciona também dentro do grupo. Eu coloquei no chat o link do grupo, o link do canal do YouTube e o link do site da Azevedo Capacita também. Legal, beleza. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Não sei se vocês estão vendo aí. Quiserem escanear aqui esse QR Code, aí dá para ir direto para o grupo também do WhatsApp. E vocês conseguem acessar lá. Beleza? Eu vi que já algumas pessoas já entraram aqui. E o material, o Fábio já disponibilizou aqui para a gente. Assim que a gente terminar, subindo o vídeo, o material a gente envia junto para vocês aí fazerem o download. Aí. Eu vi que muita gente pediu isso. Alguém mais perguntar? Algum questionamento? Ou alguém que queira colaborar com a gente também? A gente agora é 11h26 aí. Quiserem colaborar com a gente, acho que é importante esse momento nosso aí para falar. Quem está perguntando aqui, estou perguntando se tem certificado. Se você quiser, dar um mouse. Se vocês quiserem, esse certificado ou até alguma documento de participação, né? Envie para a gente no e-mail. Já não vai ser esse e-mail, não. Coloca o e-mail aí, Anne, nosso e-mail do contato@azevedo.cnt.br. Peçam lá, mandem, lógico, os dados de vocês,
e a gente disponibiliza, se vocês quiserem um certificado. Normalmente esses webinários é mais um bate-papo, né? Mas se vocês quiserem algo, a gente possa enviar, a gente conversa depois aí sobre isso. Mais alguém? O grupo tá aí, o link, só colocar o QR Code, só escanear o QR Code aí com o celular de vocês. Fotinho, vamos esquecer. Vamos fazer a foto agora. Como de costume, o pessoal, a gente sempre faz uma fotinha aqui no final, viu, Fábio? Antes de te agradecer aí, a gente sempre faz uma foto aqui no final dos participantes, né? Então, assim, vamos pedir para o pessoal abrir a câmera. Eu vejo o pessoal que alguns já estão sempre participando com a gente. Então, fiquem à vontade para abrir a câmera aí. Eu vou contar até 3 para vocês arrumarem o cabelo. Estou vendo o pessoal já arrumando aí o cabelo, dar um sorriso aí. Olha lá, o Luiz Carlos está ali dando uma penteada no cabelo. E para a gente tirar essa fotinha, depois a gente vai divulgar essas fotos, a gente manda para vocês, vou mandar para o Fábio também, divulgar nas redes sociais. Vocês aí compartilham. Tem bastante gente abrindo a Com o pessoal. câmera. Tem, vamos esperar, tem mais lá, ó. O Silas, Jonathan, Milena, o Douglas, Andréia. Vamos lá, vou contar até 3, aí a gente fica bonitinho aí, se arruma bonitinho aí. O Leonardo já tá pronto ali, ó. O Leonardo não apareceu inteiro no webinar, só no finalzinho vai ficar na foto agora, viu, Fábio? Ele foi com a câmera fechada o tempo todo, ó. Eu vou falar, ó. 1, 2, 3. Feito, muito bom. Vou mandar para a Anne que vai deixar isso pronto para a gente. Fábio, eu vou agradecer. O pessoal não perguntou aqui mais nada, eu acho aqui que não. Né? Deixou aqui, a câmera aqui tá bugada. Ah, tá boa. Olha lá, 11h30, tá. Que tá sem câmera. Agradecer você mais uma vez, lembrando que a gente vai compartilhar no YouTube esse webinar. Os próximos, quarta-feira que vem, a gente tem mais um webinar, nós vamos falar sobre SEBAS. A gente vai receber aqui o Bruno Carrijo, acho que vocês já conhecem aí, compartilhem com o pessoal. Ele vai estar falando sobre SEBAS, a gente vai divulgar nas nossas redes, vamos enviar lá no grupo também, os links, tudo. Fábio, agradeço a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade, acho que foi bem esclarecedor, muita gente aqui elogiando, tá? O Dalmásio quer falar? Pode falar, fica à vontade. Consegue me ouvir? Opa, sim. Genivaldo de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Santa Casa Cachoeiro, tá? Estamos muito satisfeitos, né, por esse momento proveitoso de partilhar os conhecimentos, tá? Agradecer aí o organizador do evento, vocês enquanto palestrantes, isso amplia o nosso leque para agregar valores. A engenharia clínica geralmente ela fica muito na escondida, na oculta, e ela só é solicitada quando surge um defeito em alguma das áreas, né? Assistenciais, de processamento, como bem falado aí pelo Fábio, SME, banco de sangue, laboratório, que são locais de processamento que não estão ligados diretamente ao paciente, mas a engenharia, ela está na linha de frente, só que ela não é vista, né? E a gente mantendo todas as unidades funcionais, né? O centro cirúrgico operando normalmente, isso assim é muito satisfatório para nós. E poder ter essa orientação, essa instrução de como gerenciar os processos, documentos e até mesmo as ações, né, de engenharia quanto ao conserto de modo geral, isso amplia muitos horizontes. Parabéns, estamos muito felizes em poder participar aqui de Cachoeiro, eu e João Vitor, pela engenharia. Eu sou formado em gestão hospitalar, tenho especialização em engenharia clínica, e o João, auxiliar administrativo aqui da área. Estamos muito felizes e contentes. Parabéns a todos vocês. Muito Obrigado obrigado. pela Obrigado. oportunidade. Obrigado. É sempre uma satisfação muito grande saber que foi proveitoso e que agregou, né? Eu agradeço muito aí de novo a FEOSP, a Azevedo Capacita, pelo espaço, pela disponibilidade. Realmente a engenharia clínica ainda fica um pouco escondido, como bem dito, e é pouco divulgada, pouco disseminada, mas aos poucos
isso vem crescendo, vem ficando mais claro para todo mundo o que é, qual é a importância e qual a relevância, né? E é sempre bom poder disseminar, compartilhar conhecimento, né? E poder agregar. Fico muito feliz, muito satisfeito de poder ter participado. Fico à disposição sempre que preciso, tá? De novo, convido a todos aí. Estaremos no Congresso da FEOSP, estaremos na Hospitalar. Visitem os nossos canais, qualquer dúvida, né? Qualquer informação adicional que for preciso, podem fazer o contato direto comigo. A apresentação vai ser compartilhada muito em breve aí pelo Lucas. Lá tem os links todos, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Bom, valeu. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Fiquem à vontade aí para entrar no nosso grupo e aí, assim, mais para frente a gente pode voltar aí a falar, né, Fábio? Acho que a gente pode, esse assunto, a gente pode ter muito, muito, muito que levar aí. E eu sei que a gente tem muita carência em alguns setores e esse é um, né, que nós temos carência em informações e foi muito proveitoso, sim. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, valeu, viu? Um Grande ótimo dia, abraço. um grande abraço, uma ótima semana para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.